Quero abraçar você que está acompanhando a Rádio 92,3 FM e também esta live no canal Comunidade Vida Sede. Deus é fascinante. Quanto mais a gente estuda, é indescritível, insondável, mas quanto mais nós estudamos sobre Ele, mais nós nos fascinamos. Salmo 145, versículo 3. Salmo 145, versículo 3. Eu quero falar hoje sobre a grandeza de Deus e a imensidão do universo. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Servimos um Deus grandioso, o Altíssimo, o Eterno. Muitas vezes falamos e proclamamos, declaramos esta grandiosa verdade. No entanto, nem sempre conseguimos mensurar a dimensão disso. De fato, a nossa mente, ela é limitada. É impossível de compreender sua imensidade. Ele é infinito, ele é infinitamente mais do que a gente pode imaginar e nós somos finitos, limitados. No entanto, a criação nos dá um vislumbre da grandeza que somente o nosso Deus é. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Paulo, o nosso maior teólogo, nos traz. 1 Coríntios 13, 12. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Paulo, o apóstolo, nosso teólogo, nosso filósofo, está dizendo: agora vemos como num espelho, de forma obscura. Naquele tempo, não se tinha um espelho tão nítido, tão claro. O espelho era uma imagem meio embaçada. Mas nós estamos caminhando e a gente cantou: eu não sou daqui, para casa eu irei. Quando um dos nossos é promovido ao céu, ele está indo para casa. Nós o veremos face a face. Face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto. Depois eu conhecerei como eu também sou conhecido. É possível ver a grandeza de Deus através da sua maravilhosa criação. Paulo diz em Romanos 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, seu eterno poder, sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação. O que o universo revela sobre a grandeza de Deus? Salmo 19, verso 1. Salmo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras
das suas mãos. Então, os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento, as obras das suas mãos. Nos grandes centros urbanos, não temos uma visão tão clara das estrelas, mas eu incentivo você, quando for possível, ir a um lugar onde as luzes da cidade não podem ofuscar o brilho delas. E assim você verá algo parecido como que Davi viu quando escreveu esse salmo. Eu tive o privilégio de subir por 3 vezes o Monte Sinai. Numa quarta vez não pudemos subir até lá, mas fomos até o Monte Sinai e até parte do Monte Horebe. O Monte Horebe é antes, o Sinai é depois. No Horebe aconteceu o encontro de Moisés com Deus, face a face. Ele não conseguiu ver a glória, a sarça que ardia não se consumia. E numa das vezes que nós subimos, o céu estava todo estrelado. Então imagina olhar o céu todo estrelado no deserto, na península do Sinai. Foi um espetáculo maravilhoso. E quando nós chegamos lá no topo do Sinai, aí que nós contemplamos a glória de Deus. Aí que esse versículo me veio à mente. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. E a canção que eu mais ouvi em 4 idiomas, de caravanas que subiam e desciam, em 4 idiomas, a música que eu ouvi foi "Quão grande és tu". Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu, a grandeza do Eterno. E a única vez na minha vida que eu vi uma águia de perto foi lá no Sinai. Eu me arrepiei todo quando vi uma águia de perto, porque a águia sempre me inspirou muito. Então, em condições ideais, é possível ver milhares de estrelas no céu noturno. Dá para ver, em condições ideais, perto de 3.000. É o máximo que se consegue ver. E isso assim num deserto, onde não tem iluminação, num local onde não tem as luzes da cidade. Então, dá para ver perto de 3.000. No entanto, nossa galáxia, a Via Láctea, possui aproximadamente 10 bilhões, grava aí, 10 bilhões de estrelas. Isso significa que nós conseguimos ver insignificantes 0,0000003% do total de estrelas da nossa galáxia, a Via Láctea. Isso porque nós estamos falando apenas da nossa galáxia. No universo observável existe cerca de 170 bilhões de galáxias. Meu Deus, se a Via Láctea é desse tamanho, imagina que existe cerca de 170 bilhões de galáxias. Olha a grandeza desse Deus, gente. A gente está conhecendo uma já, a gente olha assim para o céu e já vê a imensidão do que é a Via Láctea. Agora imagina que existem 170 bilhões de galáxias. Chega a dar um nó. A gente não consegue calcular. Então, com certeza, ainda pode ser muito maior. Cientistas, pesquisadores, astrônomos afirmam que existem
mais estrelas no universo do que grãos de areia nas praias da terra. Por isso que quando Deus chama Abrão e transforma ele em Abraão, diz: Abraão, tu serás agora Abraão, tu serás pai de multidões, pai de muitas nações. Se tu puderes, conta as estrelas do céu. Se tu puderes, conta os grãos de areia. É porque é incalculável. E está aí Abraão, pai do islamismo, pai do cristianismo e pai do judaísmo. O profeta Isaías, no capítulo 40, verso 26, diz, Isaías 40, 26, levantem os olhos para o alto e vejam, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas. Olha aí, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, porque ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Deus nominou, quantas a gente vai dizer aí? Trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de estrelas. Todas as estrelas Deus chama pelo nome. Olha a grandeza desse Deus, olha a organização desse Deus. Nenhuma passa desapercebido do nosso Deus. O Evangelho de Cristo diz que até cada fio de cabelo da tua cabeça está contado. E diz mais, que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão dele. O salmista no Salmo 147, verso 4 diz, Salmo 147, 4, ele diz, conta o número das estrelas e chamando-as todas pelo nome. As estrelas se relacionam com o Criador. E o tratamento que o Criador dá é personalizado. Ele sabe o nome das estrelas. Agora imagina você, campeão. Imagina você, campeã. Deus sabe o seu nome. Deus conhece você desde o ato da concepção. Quando você era uma substância informe, o Senhor já te contemplava, já te conhecia, já sabia tudo sobre você. Aleluia! Deus organizou as estrelas com os seus dados. Que Deus grande é o nosso Deus. Quando nós pensamos, além da quantidade de estrelas existentes no universo, e ponderamos acerca do tamanho do universo, então fica manifesto como nossa mente é limitada para compreender a grandeza do nosso Deus. Para termos uma ideia das distâncias do universo, vamos primeiramente analisar, partindo posteriormente para outros lugares, cada vez mais distantes. A estrela mais próxima da Terra é o Sol. Que distância tem o Sol da Terra? 149,6 milhões de quilômetros de distância do Sol da Terra. 149,6 milhões de quilômetros da Terra. Numa velocidade de 800 km por hora, se a gente pegasse uma espaçonave ou um avião, sabe quanto tempo a gente ia levar para chegar no Sol? A gente ia levar 21 anos viajando. 21 anos viajando sem parar. Levaria 21 anos para a gente sair da Terra até o Sol.
Já pensou, gente? Vai meditando comigo na grandeza, vai matutando, como diz o nordestino, vai matutando aí a grandeza do Eterno. Depois do Sol, a estrela mais próxima é a Alfa Centauri. Ela está 40,69 trilhões. 40,69 trilhões de quilômetros. Uma viagem numa espaçonave até a Alfa Centauri demoraria cerca de 5,8 milhões de anos para chegar. Já imaginou isso, gente? Se a gente fosse viajar para lá, levaria 5,8 milhões para chegar. Para pegar esses dados, eu conversei com um astrônomo. Eu disse, é isso mesmo. É isso mesmo, pastor. 5,8 milhões de anos para a gente chegar. As distâncias do universo, elas são tão grandes que não faz sentido utilizar quilômetros. Não se utiliza quilômetros. Se utiliza anos-luz. Então, quando fala em distância do universo, não é quilômetros, é anos-luz. Um ano-luz, escuta isso aí, você que está me assistindo. Um ano-luz viaja cerca de 300 quilômetros por hora. Assim, em um ano-luz, a viagem duraria 9,46 trilhões de quilômetros. Então, a distância entre a Terra e o Sol, se fôssemos num avião supersônico, percorre em 21 anos, a luz percorre em 8 minutos. Nada no universo viaja mais rápido do que a luz. A Alfa Centauri está a cerca de 4,3 anos-luz da Terra. Em outras palavras, a luz dessa estrela demora 4,43 anos para chegar até nós. E essa é apenas a estrela mais próxima. A galáxia mais próxima de nós, mais próxima da Via Láctea, é a Andrômeda. A Andrômeda está 2,54 milhões de anos-luz. 2,54 milhões de anos-luz, se viajássemos num supersônico para chegar lá, demoraríamos 2,54 milhões de anos. 2,54 milhões de anos para chegar lá. Então, essa é apenas a galáxia mais próxima. A galáxia mais distante, captada pelos telescópicos da NASA até hoje, a fronteira do universo observável, porque existe um outro sistema que não é observável. O apóstolo Paulo fala em 3 céus, tem um terceiro céu. Então, essa é aproximadamente 30 bilhões de anos-luz. 30 bilhões de anos-luz. Definitivamente, o universo é imenso, mas Deus é maior ainda. Um dos atributos de Deus é a sua infinitude. Um Deus infinito, o Criador, o Eterno, de eternidade, tu és Deus.
declarou o escritor sacro. Deus é infinito. Deus é infinito tanto quanto ao tempo, porque Ele é eterno, como relação ao espaço e o chamado à imensidão. A imensidade, que é a qualidade característica do que é imenso, significa que Deus transcende todas as coisas, transcende o espaço, e ao mesmo tempo Ele preenche todo o espaço. Ele está no comando do universo. Nada passa desapercebido aos seus olhos. Nem mesmo a galáxia mais longínqua. Talvez exista vida em outra galáxia que a gente não sabe. Mas, quando Salomão construiu o templo, ele reconheceu que nada poderia conter a presença de Deus, nem mesmo sua casa. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 27. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 27. Mas será de fato que Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus, olha aí, os céus dos céus, não te podem conter, muito menos esse templo que eu edifiquei. Amém? Por isso Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Ele habita em nós. Deus tão grande, mas que habita dentro de cada cristão, que o ama, que o adora, que o serve. Não há nada impossível para esse Deus. Por isso, quando Maria ficou abismada, quando o anjo disse: olha, tu ficarás grávida, darás à luz um filho. Tu ficarás grávida pelo Espírito Santo. Ela disse: como isso é possível? Sem coabitar. E o anjo respondeu, Lucas 1,37, porque para Deus não haverá impossíveis em suas promessas. Se Deus quiser intervir hoje nessa causa, nessa luta, nessa prova, nessa situação, Ele vai intervir. Se Ele não intervir é porque Ele tem um propósito. Se Ele não intervir é porque Ele tem outro caminho, Ele tem uma outra forma, Ele está trabalhando, não do teu jeito, nem no teu tempo, não é no teu tempo, não é na tua hora, não é do teu jeito. É do jeito dele. Ele vai intervir. Quando Paulo escreve brilhantemente na sua teologia, todas as coisas cooperam para o bem, mas é daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu creio na intervenção divina. Eu creio que Ele cura as enfermidades, que diagnósticos podem ser mudados, que prognósticos. Um dia, o médico deu um prognóstico de 6 meses de vida para minha sogra, minha saudosa sogra. Eu fui lá no hospital e disse: esse prognóstico não é o prognóstico de Deus, minha sogra. A senhora ainda vai viver para conhecer o Mário Lucas. O Mário Lucas ainda vai nascer e a senhora vai viver para abraçar o seu neto caçula. E assim aconteceu. A minha sogra viveu mais 3 anos e meio e testemunhou o nascimento do Mário Lucas e brincou com o Mário Lucas, porque a última palavra não é do médico, não é do cientista, não é do magistrado. A última palavra é do Eterno. Aleluia. Aleluia. Então nós vamos confiar nesse Deus. Você vai entregar agora todas as tuas causas diante dele. Você vai entregar todas as suas causas diante do Senhor. E eu vou te ungir esta noite. E eu vou te ungir para você vencer. Eu vou te ungir para você prosperar, para você progredir. Saia desse culto regozijando, louvando, adorando a grandeza desse Deus.
Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, exaltou o salmista. Grande é o Senhor, bendito é o Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi: o Senhor, Ele é meu Deus, Ele é meu refúgio, Ele é meu escudo, Ele é a minha fortaleza. Aleluia! Então você não vai temer, você vai colocar tudo diante dEle. Amém? Permita-me orar pela sua vida esta noite e te ungir com óleo. Senhor amado, Deus eterno, aqui estão os teus servos, os teus súditos, os teus adoradores. Nós estamos aqui, Senhor, no teu reino. É um privilégio ser um adorador. É um privilégio ser um súdito do Senhor. Reconhecemos a tua grandeza, a tua glória, a tua majestade, a tua sabedoria, a tua eternidade. Nós te exaltamos, nós te glorificamos, Senhor. Agora, amado, eterno e soberano e poderoso Deus, nós intercedemos agora, Senhor, porque o Senhor, tão poderoso, para intervir em nossas vidas. Agora eu intercedo e eu abençoo, eu ministro a bênção, a cura, o milagre, a saúde, a vitória do teu povo, dos teus filhos, dos teus servos. Contempla as lutas de cada um, Senhor, porque o Senhor é a nossa resposta, porque está escrito: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Amém? Diga: seja a Deus toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a majestade.